paz do Senhor Jesus. O devocional que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã está em João 21, do 15 ao 17, diz assim: Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhes disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Eu gosto muito da pessoa de Pedro, né? Ele foi um dos discípulos que ele era um homem singular, né? Porque Pedro, ele estava sempre em evidência, sabe? E pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela maneira como ele agia com Jesus, né? Quando a gente vê lá, quando Jesus vai chamá-lo, né? Ele, aqueles homens que estavam ali com ele, outros que estavam ali no barco com ele, e ele já havia pescado, Jesus manda que ele jogue a rede novamente. E aí, quando ele olha para o barco e ele vê, né, o barco cheio de peixes, ele diz a palavra do Senhor que ele se ajoelha e ele se coloca como um pecador que não é digno da presença de Jesus. Então ali Pedro, ele já tem uma revelação de quem é Jesus. Ele tem assim uma humildade, sabe? Ele demonstra ali uma humildade, sabe? De quando ele reconhece que Jesus é o Senhor, que há algo de extraordinário em Jesus, que havia ali um poder sobrenatural, né, naquela ordem e na pessoa de Jesus, e ele trata isso com muita humildade, né? E a gente também percebe que ele tem uma enorme vontade, um enorme desejo de servir ao Senhor, né? Ele tem assim, a gente vê que quando ele vai caminhando com Jesus, ele vai pegando os aprendizados, todos aqueles, vendo todas as coisas que Jesus vai ensinando, né, os milagres que ele vai fazendo. Quando ele vê a transfiguração, né, no monte, ele fica tão maravilhado e a gente percebe que naquele momento talvez ele ainda não tenha se dado conta do que realmente está acontecendo, até que, né, a glória de Deus venha sobre ele, sobre os outros que estavam ali com ele. Então Pedro era uma pessoa que por várias vezes demonstrou estar muito ligado a Jesus. Demonstrou assim: olha, eu quero te servir, eu quero estar contigo. E isso fez dele alguém que não ficou no anonimato nos evangelhos, mas que, pelo contrário, alguém que, quando a gente começa a ler, sempre salta aos nossos olhos, né? Mas o Pedro também foi aquele homem que teve dúvidas quando ele quis andar sobre o mar. Ele foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Foi o que cortou a orelha do soldado, né? Foi aquele também que começou a seguir Jesus de longe, com medo da retaliação daqueles que haviam prendido a Jesus, né? Então, nesse momento, né, de João 21, quando Jesus fala com Pedro, né, sobre Pedro, tu me amas? E Jesus, ele pergunta exatamente 3 vezes a Pedro, né? E eu creio que nos sentimentos, nos pensamentos de Pedro, isso o leva lá atrás, quando ele havia negado Jesus 3 vezes. Porque o próprio Pedro responde: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então eu vejo que o texto da Bíblia, ele diz que Pedro se entristece, porque não há alegria,
né, em nós crentes, né, cristãos, pessoas que servimos a Jesus, em negar Jesus em qualquer momento da nossa vida, por qualquer circunstância. Mas quando eu vejo a vida de Pedro, eu aprendo 3 coisinhas com ele, né? A primeira é que o crente comete erros. A nossa vida, de vez em quando, vai ter altos e baixos, mas a gente não pode impedir que as nossas falhas, os nossos erros e até alguns pecados que cometemos, isso nos impeça de nos aproximar de Deus. Precisamos pedir perdão e persistir em estar na presença do Senhor. A segunda coisa é que o crente tem que ter convicção de quem Jesus é, porque em todas as circunstâncias da vida de Pedro, ele sabia que Jesus era o Senhor, ele sabia que ele era poderoso, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então nós não podemos perder essa convicção, não podemos perder essa certeza. E a terceira coisa é que nós devemos continuar seguindo a Jesus, mesmo que de longe, porque ele não deixou de seguir a Jesus. E ele não deixou de obedecer, porque quando Jesus aparece aos discípulos, né, depois da morte de cruz, ao ressuscitar, né, depois Pedro ainda vai ao túmulo para se certificar de que o que as mulheres haviam dito era verdade, se Jesus ainda estava lá. E esse mesmo Pedro estava em Jerusalém, no local marcado por Jesus para receber o batismo com o Espírito Santo. E depois disso a gente vê coisas maravilhosas feitas a partir da vida de Pedro. Então a gente, como crentes, como pessoas que cremos no Senhor Jesus, não podemos desistir de servir ao Senhor, de andar na presença do Senhor, ainda que a gente tenha se decepcionado, ainda que a gente tenha pecado contra o Senhor. Precisamos nos arrepender, precisamos nos colocar na brecha, precisamos pedir cura para o Senhor, mas precisamos nos manter ali, porque as coisas maravilhosas que Pedro fez depois do batismo com o Espírito Santo são regras de vida para nós cristãos até hoje, né? É um testemunho vivo para nós que somos crentes até hoje. Então, não desista, persista, porque Deus nos ama assim de uma forma infinita, de uma forma maravilhosa. E o próprio Senhor Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o Senhor não está disposto a te deixar de lado, abrir mão de você. Pelo contrário, se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. E foi Ele que morreu na cruz pela sua vida. Que maior demonstração de amor nós poderíamos ter ou querer de alguém. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida da mesma forma como edificou a minha. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.